Fala rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo de história aqui que eu vou trazer pra vocês. No último vídeo a gente falou sobre Idade Média, também já falamos antes sobre Idade Antiga. E com o fim da Idade Média, né, que eu tratei com vocês no último vídeo, a gente começa agora a ver o Renascentismo. O Renascentismo é uma matéria muito importante para vestibular, tanto para história quanto também para artes, né, que matéria que cai nas duas matérias. É interessante a gente saber sobre o que foi o movimento do Renascentismo que ocorre ali depois da Idade Média, ok? O renascentismo ele nasceu mesmo como um movimento artístico, mas depois ele vai ter uns desdobramentos em outras áreas também. Ele acabou designando mudanças econômicas, então foi um movimento artístico que acabou designando mudanças econômicas também e mudanças sociais. Então a gente vai ver um pouquinho sobre como foi esse renascentismo, como foi esse movimento. Quais eram as características, né, do renascentismo, desse movimento que ocorreu logo depois da Idade Média? Uma das características mais importantes da gente citar sobre o renascentismo era que era um movimento humanista, né? Eles trabalhavam um antropocentrismo, que é muito oposto do que a gente vê na Idade Média. Na Idade Média a gente vê muito aquilo sobre tudo é com base na fé, Deus como centro do mundo, só a religião que moldava e mandava na sociedade. E no renascentismo isso vai se opor. No renascentismo a gente começa a focar mais no homem, focar mais na razão, nos estudos. Então foi um movimento de muitos avanços para a humanidade, muitas descobertas. Então era um movimento muito humanista, né, com característica muito humanista, uma característica muito antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, ok? A gente vê também um racionalismo e um cientificismo, né? Como disse para vocês, o homem começa a voltar a buscar a razão, voltar a entender o porquê as coisas acontecem, volta a estudar a ciência, ou seja, foi um período de muito desenvolvimento, o homem buscava por fatos da ciência, foi um movimento de muita expansão científica, muitas descobertas, ok? A gente também ali via esse antropocentrismo, né, como você tem um individualismo, o ser humano no centro, ou seja, focava no homem, o renascentismo, ok? A gente vê um universalismo. O que era um universalismo? Era que estudavam várias áreas do saber. Ou seja, eles não estudavam só, vamos dizer, uma área. Tipo, eles não estudavam só filosofia, alguma coisa assim. Eles estudavam matemática, estudavam astronomia, estudavam filosofia, estudavam artes, estudavam muitas áreas do saber. Então, não foi um desenvolvimento só para uma área específica. Foi um desenvolvimento amplo, muitas áreas se desenvolveram, porque o homem estava em busca da razão. Então a gente teve esse universalismo, essa busca pelo saber em várias áreas, ok? Outra coisa interessante a gente vê é uma volta de um classicismo. Eles buscavam um classicismo. O que era esse classicismo? Eles buscavam trazer de volta os valores clássicos que a gente viu lá na Idade Antiga, principalmente da Grécia Antiga. Então aquela estética que a gente trabalhou no vídeo de Grécia Antiga, eles voltaram a trazer muito para esse renascentismo. Então voltaram a trazer a estética clássica da Grécia Antiga, da Idade Antiga, para o renascentismo. Então características principais eram esse humanismo, antropocentrismo, né, esse individualismo, o universalismo e o racionalismo. Então, eram características fortes. E o classicismo, né, que eu acabei de explicar para vocês. Então, eram características fortíssimas do renascentismo, ok? A gente vê também o renascentismo artístico. O que foi o renascentismo artístico? O renascentismo artístico, ele buscava o equilíbrio das formas. Ou seja, ele buscava uma harmonia, como eu expliquei para vocês, relacionando um pouco com o classicismo, assim como as artes e as obras que a gente via na Grécia Antiga, eles queriam trazer isso de volta aqui no renascentismo. Então, se você pega obras, quadros, esculturas renascentistas, você vai ver muita simetria, muita harmonia nas suas obras artísticas, entendeu? E artistas famosos que a gente vê do renascentismo são Leonardo da Vinci, que foi quem pintou a Mona Lisa, vemos também Michelangelo, que a gente vê grandes obras dele, né? Esculturas, grandes quadros, as pinturas que ele fazia, Donatello, vemos o Rafael, vemos Botticelli. Então a gente teve grandes nomes artísticos nessa época, como esses que eu citei para vocês, né? Leonardo, Rafael, Michelangelo, Donatello. Então foram grandes, um ápice também, além desse ápice científico, um grande ápice artístico, que buscava a harmonia, buscava a simetria, ok? Vemos também um renascentismo, né? Então a gente falou aí que foi um renascentismo muito científico, muito artístico, mas também tivemos um renascentismo comercial e urbano, ou seja, houve um crescimento comercial muito grande nessa época,
que haviam feiras itinerantes, então, tipo, o começo daquelas feiras, sabe? Onde eram vendidos os produtos como comida, ferramenta, roupa, calçado, utensílio. Então, foi uma época de expansão para o comércio também. A gente teve também um incremento de moedas ao invés da troca, né? Ao invés do sistema de escambo, a gente teve um incremento de moedas, né? De um sistema de moedas e a criação de serviços também, como empréstimos, crédito, então foi um avanço comercial, um avanço econômico muito grande que o renascentismo trouxe também, né? Tivemos, como citei, o renascentismo científico de grandes descobertas, um avanço na ciência, em campos como matemática, astronomia, física, teve muito avanço da física nessa época, química, anatomia, porque como era um estudo muito focado no homem, um antropocentrismo, começaram a se estudar muito o homem. Deixaram de estudar um pouco a religião, o teocentrismo, para estudar muito o homem, a anatomia do homem, né? Foi uma época de muito avanço, né, nessa área também. A gente vê algumas consequências que o renascentismo trouxe, que questionavam, né, as estruturas feudais, ou seja, eles tinham acabado de sair da Idade Média, eles questionavam muito como era a estrutura feudal, como funcionava aquilo, né? Questionaram o papel da Igreja Católica, que a gente vai ver isso no próximo vídeo, quando a gente vai falar sobre o movimento de reforma e contra-reforma. Então o renascentismo, ele criticava fortemente a Igreja Católica de colocar Deus no centro, esquecer, né, um pouco do homem, esquecer da razão, do buscar o saber. Eles criticavam muito isso também no renascentismo. E o dinheiro passa a valer mais que a terra. Então, quando a gente vê lá no feudalismo que a terra valia mais do que tudo, que era um sistema que era ligado diretamente à terra, a terra era importante para ele, o feudo, aqui a gente vê que o dinheiro vai começar a valer mais que a terra. A burguesia, ela apoiava o rei e a centralização do poder, né, a centralização do Estado. A gente vai ter também a aperfeiçoação dos instrumentos de navegação. Aqui a gente vai começar a caminhar para as grandes navegações. Então, quando a gente estava lá no feudalismo, a gente via pouco isso, porque por lá no feudalismo ser muito autossuficiente, eles não precisavam das trocas comerciais e ser muito voltado para o rural, o ser humano deixou de se desenvolver um pouco na época do feudalismo na questão das navegações. E quando a gente vai para o renascentismo, né, nesse início da Idade Moderna, a gente volta a ver o ser humano voltando a querer essas trocas comerciais. Um começo ali da ida para as grandes navegações, que a gente vai ver daqui a um tempo também, ok? Então a gente teve essa volta dos estudos das navegações, tivemos um começo daí dessa expansão marítima portuguesa e espanhola, que ao desenrolar do nosso estudo de história, a gente vai ver um pouco dos desdobramentos que vão levar isso quando os portugueses encontrarem o território brasileiro, ok? Então, foi aí um pouco dessa... Então a gente teve aí que as consequências que isso trouxe foram a crítica ao feudalismo, crítica à Igreja Católica, o dinheiro começa a valer mais que a terra, a burguesia apoiava o rei, a centralização do poder, a centralização do Estado, aperfeiçoamento dos instrumentos de navegação e uma expansão marítima. Então, o que a gente tem sobre o renascentismo? Foi um período de muito avanço, né? Depois de tantos anos estagnados na Idade Média, o renascentismo trouxe avanços artísticos, científicos, sociais, econômicos, ou seja, foi um período de muito crescimento para a humanidade. Foi um período, por isso que se escreve renascentismo, como se a humanidade estivesse renascendo depois da Idade das Trevas, que foi a Idade Média. Então é isso, eu trouxe características gerais, trouxe informações gerais sobre o renascentismo, que são importantes tanto para a matéria história, tanto para a matéria de artes. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Próximo vídeo a gente retoma história aí com reforma, o movimento de reforma e contra-reforma. Muito obrigado e valeu!